Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos retomar um pouquinho sobre história em quadrinhos. E a história de hoje que a gente vai estar retomando aqui vai ser a de Arlindo, de Ilustra Lu. Bom, retomando um pouquinho da aula passada, olha que menininho mais lindo, gente! Esse é o Arlindo. E é sobre ele que a gente estava falando na aula passada. Bom, vou dar uma pausa agora para vocês poderem escanear o QR Code. E se vocês não conseguirem escanear o QR Code, vocês podem estar acessando este link lindo e maravilhoso, pequenininho, embaixo do QR Code para vocês conseguirem ter acesso ao trecho que a gente estava falando na aula passada sobre histórias em quadrinhos. A gente estava vendo um pouquinho sobre a análise dela, do que ela se trata. Estava tendo aquele primeiro contato com o texto, uma prática de leitura mais tranquila, uma coisa mais relax. Então, pessoal, tenham acesso, leiam o trecho pra gente continuar agora a nossa aula. Então, pausem o vídeo, leiam e deem continuidade agora. Bom, na aula passada, a gente acabou a aula, falando um pouquinho sobre a história de Arlindo. E nessa retomada agora da aula, a gente vai falar um pouquinho sobre o que o trecho do QR Code, do link, estava falando. Bom, primeira questão que a gente deixou na aula passada, que a gente conversou um pouquinho. Qual o tema principal da história de Arlindo? O que ele fala? Do que ele se trata? A gente pode ver que trata-se de uma questão da descoberta da sexualidade de Arlindo, se trata um pouquinho da questão machista que o pai tem sobre a ajuda dos afazeres domésticos, a distribuição dos afazeres domésticos. E o que a HQ, na segunda questão que foi levantada, a HQ, ela nos leva a uma reflexão? Se sim, sobre o que ela leva essa reflexão? Bom, falamos um pouco que ela leva sim a uma reflexão, que tanto meninos quanto meninas devem sim ajudar nos afazeres domésticos. E no caso dos meninos, isso não vai tornar eles menos homens. Eles vão se tornar, na verdade, mais homens ainda por ajudarem suas mães, suas tias, suas vós, periquito, papagaio, tudo a ajudar em casa, né? E a terceira questão que foi levantada, de que forma o protagonista Arlindo é visto por seu pai? Por sua mãe? E se existe alguma diferença entre essas duas visões? Se vocês leram um trecho que eu deixei disponível lá para vocês, vocês vão ver que existe sim uma diferença da visão do pai e da visão da mãe. E na visão do pai, ele é visto como é falado popularmente, uma maricota, digamos assim, que é a visão de que meninos, ao fazer alguma coisa que, entre aspas, seriam de mulher fazer, ajudar em casa, cozinhar, lavar uma louça, por exemplo, já é uma coisa que só meninas podem fazer, na visão do pai, tá? Vamos deixar isso claro, na visão do pai. Mas pra mãe, é apenas o filho ajudando em casa, uma coisa que deveria ser comum, uma coisa que hoje em dia deve ser feita sim. Questão 4. Após analisar a HQ, descreva qual foi a situação inicial da história. A situação inicial da história se dá lá quando ele tá saindo do colégio, tal, fala tchau pra amiguinha, vai tomar um banho e vai ajudar a mãe. Vai pegar a marmita, depois vai ajudar a mãe na cozinha e depois acontece o clímax da história, que foi quando o pai chegou e ele falou que ele lavou a louça, ajudou a mãe a lavar a louça. Isso já foi, nossa senhora, uma coisa sem fim pra ele. A quinta questão. Ao analisar a última parte da história, podemos perceber que Arlindo lida com a sua dor de uma forma diferente, né? E como isso acontece? Tem alguma relação com outras partes da história? Bom, se vocês leram um trecho, vocês puderam perceber que no final ele coloca uma música no rádio e fica lá no seu quarto quietinho, sofrendo. Mas no decorrer da história, no começo, são momentos de descontração que ele tem com a música, são momentos de felicidade, momentos de afetividade, momentos de descontração. Quando ele tá lá tomando banho, ouvindo a musiquinha dele. Quem nunca fez isso, né, galera? Tá lá cozinhando com a mãe dele, tá ouvindo uma musiquinha, cantando junto com a mãe, tal, então é isso. E qual foi o desfecho dessa HQ? No final da HQ a gente vê esse momento triste, né? Ele se vê sozinho com a sua dor própria e acaba que ele fica ali sofrendo com a música dele, infelizmente, em silêncio. Bom, agora a gente vai analisar de uma forma mais linguística. Como que a HQ se constrói? Como que ela é vista? A gente pode perceber que na HQ a gente tem o que chamamos de
texto verbal e não verbal. Bom, o que seria um texto verbal? O que seria um texto não verbal? Texto não verbal não é texto. Texto verbal é texto escrito, tá na nossa imaginação, na nossa cabeça. Onde que ele está? Onde que a gente pode encontrar? Não sei, vamos descobrir o que é um texto verbal e um texto não verbal. Bom, o texto verbal, não verbal, ele se refere às formas de comunicação que não envolvem palavras escritas ou faladas. Em vez disso, ela utiliza de elementos visuais, gestuais ou outros sinais não verbais que são transmitidos por alguma significação, que querem significar algo. Gestos e expressões faciais são uma forma de texto não verbal. Imagens e símbolos, como é retratado no HQ, também são textos não verbais. Os gestos e as expressões faciais retratadas no HQ, quando ele tá sofrendo, quando ele tá saindo feliz da escola, são tipos de textos não verbais. Como a HQ se dá? Porque a gente pode perceber que tem uma página inteira do documento que, por exemplo, é um desenho só, é uma imagem só, que tem cores e design, assim, todo diferenciado, do que outros que tem vários quadradinhos, ou se não, um quadrado largo e 2 em cima e 2 embaixo. E a postura corporal com que é retratado no quadrinho mesmo, que você vê que ele tá correndo ali naquela parte em que o pai dele vai tentar bater nele. Então, é uma postura corporal. Também temos por meio da dança, que é um texto não verbal. Quando a gente tem uma peça de teatro em que a pessoa tá lá se movimentando apenas e fazendo gestos com o rosto. Aqueles mímicos, por exemplo. Charlie Chaplin, quando ele vai falar em algum... Vai falar não, né? Perdão, galerinha. Quando ele tá lá retratando algumas coisas nos vídeos dele. Então, assim, o texto não verbal, ele é um complemento da comunicação verbal, em que muitas vezes o texto não verbal, ele complementa e enriquece a comunicação verbal, porque ele vai fornecendo pistas adicionais sobre as emoções e intenções e significados. Por isso que ele é tão importante em histórias em quadrinhos. Além disso, ele é uma forma universal em que alguns dos aspectos do texto verbal, como as expressões faciais podem ser compreendidas melhor em outras culturas. Então, o texto pode estar em japonês, mas se o desenho da HQ tá lá expressando uma tristeza, você vai entender que aquela cena te dá uma pista de que é uma fala triste. Além disso, é uma comunicação eficiente, em que, em muitos dos casos, o texto não verbal pode transmitir muito mais informações de uma forma mais rápida e eficaz do que o texto verbal. Igual aquelas placas de pare que a gente tem no trânsito, é um texto não verbal. Ou se não, aqueles triângulos com uma exclamação, também é um texto não verbal. E que vai muito mais rápido para a compreensão do que algumas a gente falar, tipo assim, pare! Ou se não, alerta! Então, o tempo que a gente gastou falando alerta ajuda aquele desenho a ser compreendido mais rápido. Já o texto verbal, ele é muito importante, em que ele vai ter uma comunicação eficiente, em que é uma ferramenta fundamental para a comunicação, porque apresenta uma ampla variedade em vários contextos, tanto na educação quanto nos negócios. E, além disso, ele vai registrar as informações e tem a capacidade de fazer com que dure mais essas informações, permitindo, assim, o compartilhamento e a preservação do conhecimento ao longo do tempo. Além disso, ele pode expressar ideias e emoções que o texto, às vezes não verbal, talvez não permita com que você entenda. E o texto verbal, ele permite que os indivíduos expressem suas ideias, opiniões e emoções de maneira articulada e detalhada. Por isso que ele pode ser expresso em palavras escritas e faladas, ele vai ter que ter uma gramática, uma sintaxe muito clara, uma precisão e organização muito boa para você compreender, ter coerência no seu texto, para que você entenda melhor. Porque assim a gente consegue adaptar para um público-alvo melhor. Por exemplo, temos o texto Dom Casmurro, de Machado de Assis, tanto no texto escrito, na forma corrida, no romance, quanto na HQ. Então, tanto A quanto B não deixa de ser uma forma de texto. E os dois são valorizados.
Agora, a gente vai ver na prática o texto verbal e o texto não verbal. Agora, uma análise. Vemos aqui que as imagens e os símbolos retratadas na HQ do Arlindo, por meio dessa representação da cinta, por exemplo, em que o pai pega para tentar bater no Arlindo. E os gestos e as expressões faciais são bem marcadas. Então, a gente pode ver essa coisa do texto não verbal. Além disso, a gente pode ver a postura corporal do Arlindo correndo nessa tira do meio. A gente pode ver o arranjo muito bem disposto dos dois quadrinhos de cima e dos dois quadrinhos de baixo, dessa tira também no meio, em que a gente pode também agora analisar a forma verbal com que ela é disposta no quadrinho, em que a gramática e a sintaxe está presente ali por meio do solta, vírgula, painho, e o ponto de exclamação dando ênfase ao painho. As palavras escritas e faladas, como bem, que tá ali na porta. Então, assim, ela dá aquela expressão. Então, ela expressa a emoção, ela expressa aquela ideia de porta batendo. Então, a gente tem essa precisão na organização, essa coerência em fazer essa batida na porta. E a gente vê muito da adaptação ao público-alvo por uma questão de linguajar mais fácil, uma língua mais simples de ser retratada a história dele. Então, o texto verbal e não verbal, a junção dos dois, a função dos dois ao ser juntada nas histórias em quadrinhos, a importância dela é unir o texto na história em quadrinhos, em que os criadores têm a oportunidade de contar a história de uma maneira visualmente estimulante e narrativamente rica, envolvendo os leitores em um mundo imaginativo e emocionante, de uma forma com que todo mundo consiga entender, todo mundo tenha a melhor reflexão possível sobre essa história que é tão bonita e tão singela pra gente. E essa foi a aula, galerinha. Muito obrigado. Até a próxima. E na próxima aula a gente vai produzir agora, vou dar um spoiler rápido, sobre a HQ. A gente vai produzir uma HQ na próxima aula. Agora, sobre o que vai ser essa HQ, vou deixar para vocês descobrirem na próxima aula.